bronzeada para mim. Pode, Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. As crianças estão liberadas para o culto, na sala. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 42. Versículo 42. Amém? Todos acharam? Está ali diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Até aí. Nosso Deus, damos graças ao Senhor, porque somos teu povo e estamos na tua presença para te exaltar, para te adorar e, acima de tudo, Pai, conhecermos ao Senhor, que é a nossa grande necessidade. Ó Deus, revele-se a nós nessa noite, por intermédio do teu Espírito, por meio da tua palavra, fala aos nossos corações e nos ensine a te amar verdadeiramente e viver conforme o Senhor instituiu para que a igreja do Senhor vivesse nessa terra, rendendo glórias ao teu nome e sendo um testemunho para aqueles que nos observam. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do seu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período na história conhecido como pós-modernidade. E uma das grandes características negativas e pecaminosas da pós-modernidade é o que chamamos de relativismo, a relativização da verdade. Estamos num tempo em que a verdade tem sido cada vez mais relativizada. E com essa relativização e abandono da verdade, as pessoas têm se tornado cada vez mais pragmáticas. Elas são pessoas que estão mais interessadas naquilo que dá certo do que naquilo que é certo. Essas pessoas estão vivendo suas vidas e tomando suas decisões, levando em conta não a verdade objetiva, clara e absoluta da palavra de Deus, mas apenas suas próprias ações ou decisões. Se o resultado é bom, eles dizem, façamos, não importa o que a Bíblia diz. Outra consequência dessa relativização e abandono da verdade é o crescimento do individualismo e do materialismo. Não é necessário muito esforço para nós percebermos o quanto as pessoas estão vivendo de forma tão egocêntrica, tão individualista, e estão fazendo seus planos, traçando seus objetivos e tomando suas decisões, tendo em vista apenas as coisas materiais e terrenas, apenas as bênçãos pertencentes a esta vida. O relativismo, o pragmatismo, o individualismo e o materialismo são apenas algumas das muitas características pecaminosas que marcam a nossa geração, que revelam o espírito da nossa época. Agora, é natural que o mundo viva assim, irmãos. Espera-se daqueles que não têm Deus que eles ignorem a verdade e vivam de forma desordenada, vivam segundo suas próprias vontades. Espera-se daqueles que não têm Deus que eles sejam governados por mentiras e se tornem pessoas cada vez mais egocêntricas e materialistas. Espera-se isso dos não crentes, mas não se espera isso de um cristão. Todavia, infelizmente, o que nós estamos presenciando são milhares e milhares de pessoas que professam ser cristãos, mas têm uma cosmovisão, uma visão de mundo, influenciada e moldada mais pela cultura do que pela Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. E a maneira como essas pessoas estão vivendo
fazendo seus planos e tomando suas decisões, têm causado grande escândalo e vergonha ao Evangelho do Senhor Jesus. O texto que lemos em Atos 2, verso 42, é exatamente o oposto de tudo que eu acabei de descrever aqui. Nesse texto nós vemos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor e boas obras, vivendo em obediência à palavra de Deus e desfrutando abundantemente das bênçãos de Deus. Então nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto e analisar se a nossa vida pessoal e se a nossa vida como comunidade, como igreja local, estão refletindo o tipo de vida e de conduta desses cristãos da igreja primitiva. Esse texto nos mostra 4 marcas essenciais que devem fazer parte de um cristão e de uma igreja verdadeiramente comprometida com o Senhor Jesus. E a primeira marca está aí no início do versículo, é a doutrina dos apóstolos. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina vem da palavra grega didaquê e significa instrução ou ensino. Ou seja, eles perseveravam na instrução ou nos ensinos dos apóstolos, que estava fundamentado na palavra de Deus. E dizer que eles perseveravam significa dizer que eles eram constantes. Significa dizer que eles eram ávidos por conhecer. Eles tinham interesse em aprender cada vez mais da palavra de Deus. Quando os apóstolos estavam pregando ou ensinando, esses irmãos ficavam atentos e recebiam a doutrina com alegria e reverência, convictos de que estavam aprendendo de fato a palavra de Deus. Eles perseveravam em aprender. Eles tinham amor por isso. Dizer que eles perseveravam significa também que eles viviam em conformidade com a doutrina que eles aprendiam. Não se tratava apenas de mero assentimento intelectual. Eles não estavam apenas acumulando informações doutrinárias na cabeça, não. Eles recebiam a palavra, e essa palavra era internalizada em seus corações, e mudava e moldava cada área das suas vidas. E eles viviam de conformidade com essa palavra. Eles estavam totalmente submissos à palavra de Deus. Eles amavam aprender, mas não somente aprender, eles amavam praticar a vontade do seu Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? Num sentido mais amplo, todo o Novo Testamento, tudo que os apóstolos escreveram é doutrina dos apóstolos. Mas no que diz respeito aos ensinos essenciais, sem os quais nenhuma pessoa pode ser salva, a doutrina dos apóstolos é o que nós costumamos chamar de evento Cristo. O evento Cristo é o ensino sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. É o ensino sobre o fato de Ele ser tanto Deus quanto homem. É o ensino sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, sobre a sua morte pelos nossos pecados, sobre a sua ressurreição ao terceiro dia, sua ascensão ao céu e o envio do Espírito Santo para habitar no seu povo. Se vocês observarem no discurso de Pedro, que está aqui um pouco antes, ainda nesse capítulo 2, do verso 14 ao verso 36, nós temos nesse discurso de Pedro todos os elementos da doutrina dos apóstolos. No verso 22, Pedro fala sobre a humanidade, a divindade e as obras de Jesus. Ele diz que Jesus foi um homem aprovado por Deus e viveu entre eles fazendo maravilhas, prodígios e sinais. Ele era um homem, suas obras eram maravilhas, prodígios e sinais, e essas obras elas manifestavam que ele era de fato o Filho de Deus. No verso 23, Pedro fala sobre a morte de Jesus, diz que ele foi preso, crucificado e morto por mãos dos injustos. No verso 24, ele manifesta a ressurreição de Jesus. Ele diz que Deus o ressuscitou dos mortos. No verso 33 do seu discurso, ele fala sobre a ascensão de Jesus ao céu e o derramamento do Espírito Santo. E dos versos 36 ao 39, ele explica que Jesus é o Senhor e Cristo, que oferece perdão dos pecados e salvação a todos os que nele creem.
A doutrina dos apóstolos, portanto, é o ensino de que Jesus, sendo Deus, se fez homem, veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita que nós não conseguimos viver, porque Ele assumiu o nosso lugar. Morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo preço que nós não poderíamos pagar, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai, onde Ele intercede por nós, e Ele enviou o Espírito Santo para habitar no seu povo, para dirigir o seu povo, para convencer o seu povo do pecado, e prometeu que em breve Ele voltará para nos buscar. Isso é, em essência, irmãos, a doutrina dos apóstolos, sem a qual ninguém pode ser salvo. Agora, nesse tempo pós-moderno que estamos, o que temos presenciado é uma substituição da mensagem bíblica, cristocêntrica, por uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem onde o foco é o homem, onde o homem está no centro de tudo, e Deus é meramente um Papai Noel que está ali para lhe dar presentes, ou um gênio da lâmpada que está ali apenas para cumprir os desejos do homem. É isso que temos ouvido em muitos púlpitos. Nós temos visto uma substituição da doutrina bíblica por entretenimentos, por teatros, por danças, por púlpito em forma de prancha de surf, por batismo em toboáguas e por aí vai. São centenas de bizarrices que têm substituído a mensagem fiel do Evangelho. E o intuito, irmãos, dessas pessoas é meramente encher cada vez mais as suas igrejas. E como disse o pastor Paul Washer, são igrejas carnais, usando métodos carnais para atrair pessoas carnais. E essa igreja vai precisar continuar usando métodos carnais para que as pessoas carnais continuem dentro da igreja. Mas a pergunta, irmãos, é: e quanto a nós? E quanto a nós? Nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos? Nós temos perseverado em aprender a palavra de Deus? Nós amamos a Bíblia? Nós nos esforçamos para lê-la todos os dias? Nós estamos atentos aos cultos nas pregações? E não somente aprender, nós temos praticado aquilo que temos aprendido. A nossa vida, não somente aqui dentro, mas lá fora, tem revelado ser uma vida fiel à palavra de Deus? Nós estamos, de fato, aprendendo e vivendo aquilo que aprendemos? Que tipo de ensino nos deixa entusiasmados? Que tipo de ensino alegra o nosso coração? Seria, de fato, a doutrina dos apóstolos? As pregações que nós ouvimos desse púlpito nas quartas e domingos são pregações realmente bíblicas, cristocêntricas? São pregações que revelam a beleza do nosso Salvador? São pregações que exaltam a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós não podemos apenas olhar ao redor e apontar o erro daqueles que estão na prática do pecado. Nós precisamos, acima de tudo, irmãos, nos certificar de que nós estamos perseverando em aprender e praticar a doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira característica de um cristão fiel a Deus e de uma igreja fiel ao seu Deus. Eles permanecem, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. A segunda marca é a comunhão. Ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Agora, muitos crentes acreditam que viver em comunhão significa viver de forma ecumênica. Ecumenismo é a mistura das religiões, é o evangélico andando de mãos dadas com o católico, com o espírita, com o budista e por aí vai. Isso não é comunhão cristã. Também não se trata apenas do ajuntamento de irmãos. Sabe quando nós nos reunimos uns com os outros para bater um papo? O ajuntamento, ele faz parte da comunhão, mas não é tudo. Veja, por exemplo, a igreja de Corinto. Paulo escreve
aos coríntios, corrigindo vários problemas que havia naquela igreja. Uma igreja que estava constantemente reunida, mas havia entre eles contendas, partidarismo, fornicação e vários outros pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11 a 13, Paulo escreve dizendo: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eles estavam ali, mas havia contendas e partidarismo. 1 Coríntios 5:1, Paulo mais uma vez escreve: geralmente se ouve que há entre vós, entre os crentes, fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu próprio pai. Nem mesmo entre os ímpios, idólatras, pagãos, havia pecado como estava sendo cometido naquela igreja. Portanto, irmãos, o mero ajuntamento entre irmãos não é o que a Bíblia chama de comunhão. O que é comunhão? O significado bíblico da palavra comunhão é associação profunda. É real coparticipação. É uma íntima relação da qual o exemplo máximo é o casamento. Isso é comunhão cristã. Ou seja, a comunhão cristã é um relacionamento íntimo, um relacionamento onde você conhece profundamente o seu irmão. Um relacionamento onde você ama profundamente o seu irmão. É um relacionamento onde você o ama a ponto de dar a vida por ele, se preciso for. Isso é comunhão cristã. Agora, isso não é exatamente o oposto do que temos visto em nossa época? A nossa geração, irmãos, é marcada, infelizmente, por crentes individualistas e materialistas. Pessoas autocentradas. Pessoas que só vivem para si mesmas. Pessoas que vivem em função de obter riquezas e status, posição social, e não se preocupam com a vida em comunidade, com a comunhão entre irmãos. E esse estilo de vida, irmãos, tem afetado terrivelmente os relacionamentos, tanto na família, no lar, quanto na igreja. Tem afetado os relacionamentos entre os casais. Muitas vezes, nesse frenesi, nessa busca por dinheiro, está o esposo e a esposa estão trabalhando, trabalham até tarde, não param de trabalhar, não tem mais tempo um para o outro, não podem mais sair um com o outro, não tem mais tempo para dialogar um com o outro, e a comunhão entre eles vai sendo minada cada vez mais. O relacionamento entre pais e filhos, os pais não têm mais tempo para estarem com seus filhos, para ensinar seus filhos, para saber como vai a vida dos seus filhos, como está a saúde física, emocional e espiritual dos seus filhos. Os filhos muitas vezes ficam com uma babá, é educado por uma babá, e muitas vezes essa babá é a própria televisão em casa. O que está educando os nossos filhos, irmãos, em muitos lares, é a internet, é a televisão. Isso se reflete também na igreja. Muitos, por conta do trabalho, por uma vida de frenesi para obter recursos, estão abandonando o culto público, o congregar com os irmãos. Deixam de vir aos cultos. E quando vêm, eles estão exaustos, extremamente cansados. E eles só sabem olhar para o relógio e não ver a hora de terminar o culto para que possam ir embora, porque amanhã tem que acordar cedo para ganhar mais dinheiro. Agora, irmãos, eu não estou dizendo que trabalhar é errado, é justo. Obter riquezas é lícito. Você pode obter tanta riqueza quanto você puder. Agora, isso se torna pecado quando você coloca isso num patamar indevido. Quando isso governa a sua vida. O trabalho e as riquezas se tornam pecado quando assumem um lugar tão grande no seu coração, a ponto de você perder a comunhão no seu lar e na sua igreja. Nós precisamos levar a sério, irmãos, a perseverança na comunhão, tanto no nosso lar, quanto na nossa igreja local.
No livro As Catacumbas de Roma, é um livro que fala sobre os cristãos perseguidos. Esse livro descreve que os cristãos perseguidos, eles se reuniam em cemitérios subterrâneos. Eles cavavam buracos no chão para se reunirem e cultuarem a Deus. Isso é comunhão cristã. É um amor tão grande por Jesus. É um amor tão grande uns pelos outros que nada os impede de estarem juntos. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Veja, a evidência de que alguém é um crente verdadeiro é que ele ama o seu irmão. E quem ama quer estar junto, quer desfrutar de comunhão. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto. No quê? Que ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é comunhão cristã. Tiago 5,17. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso é comunhão cristã. É você ter pessoas do seu convívio, da sua igreja, em quem você confia. É haver confiança. É você ter pessoas que você sabe que ama a Deus e que você pode contar com essa pessoa, que você pode se sentar com ela, confessar a ela os seus pecados e que ela vai orar pela sua vida e te ajudar a ter força para permanecer de pé. Isso é comunhão cristã. Quantas pessoas, pense aí entre você com você mesmo. Quantas pessoas tem aqui na igreja que você conhece profundamente? Que você sabe onde ele mora, que você o visita de vez em quando, que você mantém de fato uma comunhão íntima com ele, que você sabe das necessidades que o seu irmão tem, das dificuldades que ele passa. Quantas pessoas aqui na igreja você confia a ponto de se assentar com essa pessoa e falar assim: olha, irmão, eu cometi esse pecado, eu preciso de ajuda. Eu estou tendo essa dificuldade, eu preciso de ajuda. Quantas? Nós precisamos, irmãos, conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, confiar uns nos outros. Olha o verso 46 do capítulo 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esses irmãos estavam juntos não apenas na igreja, eles também estavam nos lares uns dos outros. Eles tinham comunhão uns com os outros também fora da igreja. Eles faziam churrasco na casa uns dos outros. Irmão, se você nunca fez churrasco lá em casa, a porta está aberta. Pode levar a carne que eu vou fornecer o carvão e nós vamos fazer um churrasco para a glória de Deus. Pastor? Nós precisamos, irmãos, levar a sério a comunhão cristã, porque Deus morreu para que nós tivéssemos comunhão. Agora a pergunta é: como é possível uma comunhão tão maravilhosa assim? É possível porque nós recebemos a mesma natureza, irmãos. Nós recebemos nova vida em Cristo Jesus. É possível porque nós temos, diz a Bíblia, a mente de Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Nós cremos nas mesmas verdades, a doutrina dos apóstolos, a palavra viva de Deus. Nós temos um mesmo Deus, um mesmo Pai e uma mesma esperança, e vamos morar todos no mesmo lugar. Por isso é possível mantermos uma comunhão tão maravilhosa. Nós precisamos perseverar na comunhão. A terceira marca é o partir do pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. O partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, se referindo à ceia, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, a ideia da ceia, irmãos, ela não nasceu
na mente dos discípulos. A ceia nasceu na mente de Deus. É uma ideia do próprio Deus. É uma ideia que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos como ordenança e posteriormente revelou ao apóstolo Paulo. E eles perseveravam no partir do pão. Eles amavam o partir do pão. Amavam o momento em que eles estavam juntos, como nós estamos aqui hoje, como faremos aqui hoje, para partir o pão, tomar o cálice, lembrando do que Cristo havia feito por eles. Por que eles amavam a ceia? Porque eles tinham uma compreensão correta do que a ceia do Senhor representa e dos meios de graça que ela é. Da mesma maneira, nós devemos perseverar no partir do pão. E para isso nós precisamos também compreender algumas verdades sobre a ceia do Senhor. Por que o Senhor instituiu a ceia? Abre comigo no capítulo 11 de 1 Coríntios, sem fechar o livro em Atos 2:42. Vamos dar uma olhada rápida nesse texto. Nós temos aqui em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 29, algumas razões pelas quais o Senhor instituiu a ceia. Primeiro, a ceia foi instituída como um meio de preservar a verdade de Deus. 1 Coríntios 11, no verso 25, diz: semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deus havia prometido no Antigo Testamento que Ele faria uma nova aliança com o seu povo. Está lá em Jeremias capítulo 31. E essa promessa foi cumprida no momento da sua crucificação, por meio do seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Mas antes de sua morte, alguns dias antes de sua morte, o Senhor instituiu a ceia. E sempre que participamos da ceia, nós lembramos que o cálice que nós bebemos representa o sangue que foi derramado para estabelecer uma nova aliança entre Deus e o seu povo, que somos nós. Isso nos mostra, irmãos, que Deus vela por suas promessas, que Ele preserva a sua palavra, Ele ama a sua verdade. No verso 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Veja, anunciais a morte do Senhor. Ao participarmos da ceia, nós estamos anunciando a morte de Jesus. É um anúncio, é uma pregação sobre a morte de Jesus. Nós estamos anunciando o que Cristo realizou em nosso favor naquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue, pagando o preço pelos nossos pecados, debaixo da ira de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos outra vez desfrutar da comunhão com Deus e ter comunhão uns com os outros. A ceia é um meio poderoso de preservar a verdade. Todas as vezes que nós participamos da ceia, a verdade de Deus está sendo preservada. Também para preservar a unidade da igreja. No capítulo 10, de 1 Coríntios, versos 16 e 17, ele diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão e o vinho simbolizam também a unidade do corpo de Cristo, e a ceia foi instituída para preservar essa unidade. Mas também para nos preservar em humildade, irmãos. E isso é lindo. Ele diz, nos versos 25 e 26, que nós devemos comer o pão e tomar o cálice em memória de mim. Ou seja, lembrando da morte dele. E não há maior expressão de humildade do que a morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz é a maior expressão de humildade já revelada. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós nos lembramos da morte de Cristo simbolizada e anunciada na ceia, isso esmaga o nosso ego. Isso deve esmagar o nosso ego e deve nos tornar pessoas realmente humildes, como o nosso Salvador é humilde, a ponto de morrer por nós. Também a ceia foi instituída para preservar a nossa esperança. O povo de Deus é um povo que tem esperança, e essa esperança precisa ser nutrida e preservada todos os dias da nossa vida. E no verso 26 ele diz que nós devemos participar da ceia juntos, em comunhão, até que ele venha. Até que ele venha. Isso significa que o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, mas ele não permaneceu na sepultura. Nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Deus que ressuscitou e prometeu que voltará, e isso nos enche de esperança. Nós não teríamos esperança, irmãos, se Cristo tivesse apenas morrido por nós, mas ele ressuscitou e prometeu: eu voltarei para vos levar para estar comigo. Essa é a nossa grande esperança. E por último, para preservar a nossa santidade. No verso 28 do capítulo 11, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Nós não devemos nos afastar, irmãos, da ceia por causa do pecado. Nós não devemos nos afastar da ceia por causa do pecado. Nós devemos nos afastar do pecado porque nós amamos participar da ceia do Senhor. Nós amamos o nosso Salvador que morreu por nós no Calvário. Nós devemos nos lembrar de tudo que a ceia representa, nos arrepender dos nossos pecados e participar com confiança do partir do pão. A ceia preserva também a nossa santidade. Ao participarmos da ceia, nós olhamos para o passado, lembrando do que Cristo fez por nós naquele madeiro, para nos reconciliar com Deus. Nós olhamos para o futuro, cheios de esperança, porque Ele ressuscitou e prometeu que em breve voltará. Fazer isso até que eu venha. E nós vivemos no presente alegres, satisfeitos, firmados na verdade e anunciando por meio da ceia as boas novas do Evangelho, até que o nosso Senhor venha nos buscar. Nós devemos perseverar no partir do pão, como nós vamos fazer aqui nessa noite. E a última marca, eles perseveravam nas orações. Volta aí para o verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A oração, irmãos, é uma das principais características de um cristão verdadeiro e de uma igreja verdadeira. É um dos maiores testes da nossa profissão de fé. Se você quer saber se a sua fé é verdadeira, ou se a igreja a qual você pertence é uma igreja verdadeira, você precisa observar se a oração realmente faz parte da sua vida ou da vida da igreja em que você reúne. Agora, eu não estou com isto querendo colocar a oração num patamar mais elevado do que os outros pilares aqui. E essas coisas precisam andar juntas. Você não pode ser uma pessoa de muita oração e não permanecer na doutrina dos apóstolos. Você não pode ser alguém que permanece na doutrina dos apóstolos e na oração, mas não permanece na comunhão com seus irmãos, não persevera. Você não pode perseverar na comunhão, na doutrina e na oração e não perseverar no partir do pão. O Evangelho não é manco, irmãos. Essas coisas devem andar juntas, elas estão entrelaçadas. Mas quando eu digo que a oração é um dos principais testes da nossa fé, é porque é possível um homem se levantar no púlpito, como eu estou aqui agora, pregar um bom sermão, dar uma boa aula e ainda assim não ser um crente verdadeiro. É possível nós termos uma igreja bem organizada e falarmos muito sobre oração, mas não sermos de fato pessoas que oram. Por isso,
o grande teste da fé e do amor a Deus é se nós realmente oramos. Porque a oração, irmãos, é algo que o crente faz não apenas publicamente, mas também em secreto. Publicamente o meu coração pode me enganar, eu posso querer me exibir. Eu posso querer que as pessoas reconheçam o meu talento ou qualquer coisa em mim. Há muitas coisas que nós podemos fazer para nos mostrar para as pessoas. Mas no seu quarto de joelhos dobrado, quando só Deus está vendo você orando, isso é uma grande prova da sua fé. Por isso nós devemos perseverar na oração, nós devemos ser pessoas que têm compromisso com a oração. É um dos meios de graça, irmãos, mais difíceis do cristão cumprir. É contra o qual a nossa carne mais luta. Porque ninguém nos vê. Então nós temos que ter disciplina, ter foco, marcar horário, nos esforçarmos. Eu não estou dizendo que você tem que orar 1 hora todo dia, mas você pode começar com 5 minutos. Eu vou me esforçar para orar 5 minutos todos os dias. E assim eu vou crescendo progressivamente, 15, 20, 30, e ora quanto tempo você puder orar. Precisamos perseverar na oração. Esses cristãos, eles perseveravam na oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz um resumo no livro de Atos, mostrando os momentos em que os cristãos estavam orando. Eu quero passar rapidamente com os irmãos aqui. Em Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Em Atos 3, verso 1, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª. Atos 4,31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 6, versos 1 a 3, no relato da consagração dos diáconos. E no versículo 4, os 12 discípulos dizem: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 9:11. Atos 9:11, o sinal que Deus dá para Ananias de que Paulo realmente se converteu é que Paulo estava orando. Em Atos capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e o anjo do Senhor o libertou. Em Atos capítulo 13, a igreja estava em Antioquia, jejuando e orando, e o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo para a obra missionária. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos e oravam na prisão. Então sobreveio um grande terremoto e soltou a prisão de todos, e naquele dia foram salvos o carcereiro e toda a sua família. Em Atos 20, Paulo orou com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Em Atos 28, versos 8 e 9, Paulo orou pelos enfermos na ilha de Malta e eles foram curados. Esse povo perseverava na oração. Oração significa estar na presença de Deus, irmãos. E se nós gostamos de conversar com quem nós amamos, então o nosso amor a Deus pode ser medido através da nossa vida de oração. Para finalizar, a história fala sobre George Miller. George Miller era um homem de muita oração. Diziam acerca de George Miller: quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. George Miller certa vez estava numa viagem a navio, e ele chegou para o capitão e disse: capitão, eu preciso estar em Quebec, o destino para onde ele ia, no sábado à tarde. Isso era quarta-feira. O comandante, irmãos, o comandante disse: senhor Miller, é impossível chegarmos lá no sábado à tarde. E George Miller respondeu: pois bem, comandante, se o seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Vamos aqui dentro orar. O comandante disse: senhor Miller, olhe como está espessa essa neblina. Não há condições. E George Miller disse: não, comandante, os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. George Miller caiu de joelhos e fez uma oração da forma mais simples possível. Ele disse: ó Senhor, se for da tua vontade, retire essa neblina dentro de 5 minutos. O Senhor sabe que eu me comprometi a estar em Quebec no sábado,
e eu creio ser isso a sua vontade. Ao terminar a oração, o comandante quis orar também, se ajoelhou, mas o senhor Miller não deixou. Ele disse: não, comandante, não precisa orar. Primeiro, porque você não crê que vai acontecer. E segundo, porque eu creio que já aconteceu. Eu conheço o comandante, meu senhor, há 57 anos, e não há um dia em que eu não tenha audiência com ele. Levante-se, comandante, abra a porta e você verá que a neblina já desapareceu. O comandante olhou e a neblina tinha desaparecido. E no sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. A história diz que George Miller, em vida, teve apenas 2 orações que não foram respondidas. 2 amigos pelos quais ele orou a sua vida toda. Um deles se converteu no dia da sua morte, e o outro se converteu no dia do seu sepultamento. Até mesmo depois de morto, Deus respondeu às orações desse homem. Nós precisamos perseverar na oração. Vamos orar. Deus, nós somos tão pequenos, tão falhos. Quando nós lemos, Senhor, sobre esses cristãos da igreja primitiva, e vemos essa igreja viva, essa igreja que dava um testemunho tão poderoso do Senhor, essa igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ah, Senhor, como nós precisamos ser também assim. Nos dá graça, Senhor, para isso. Nós reconhecemos a nossa dependência, Deus. Nós sabemos que todos os nossos esforços não valerão de nada se a Tua bênção não estiver sobre as nossas vidas. Se o Senhor não nos capacitar pelo Teu Espírito Santo. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor morreu para que nós vivamos uma vida verdadeira diante do Senhor e dos homens. Então nós rogamos, ó Senhor, envia-nos o Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito, para que nós, como cristãos individuais e como igreja coletivamente, possamos sair por essas portas, desfrutando de uma verdadeira comunhão e causando um impacto, Senhor, nesse mundo tão perdido. Ó Senhor, esses cristãos estavam juntos e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Acrescenta também, Senhor, no nosso meio, aqueles que hão de ser salvos. Dá-nos graça, o poder do Espírito Santo, alegria no Senhor, comunhão uns com os outros e ajuda-nos, ó Pai, a lutarmos para fazermos a Sua vontade e sermos um testemunho fiel diante do mundo que nos observa. Obrigado, Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.